Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu queria conversar com vocês sobre algumas leis da neurociência, algumas descobertas da neurociência que impactam diretamente na reabilitação, inclusive são base, são alicerce para a construção de algumas técnicas na área da fisioterapia neurofuncional. Uma das descobertas recentes é a questão dos neurônios espelhos, né? Foi descoberto em Parma, na Itália, na década de 90. E os neurônios espelho foi uma grande descoberta, não só para a fisioterapia neurofuncional, como para outras áreas também, inclusive para a psicologia, porque se fala dos neurônios espelho como uma base aí para nossa capacidade de empatia e outras relações entre pessoas. A gente pode até falar mais sobre isso num outro momento, porque agora eu quero realmente focar na fisioneurofuncional. Então, os neurônios espelhos, eles são a base, a descoberta deles são a base para a terapia espelho, que surge a partir dessa compreensão de que o nosso cérebro, as áreas que são responsáveis por determinado movimento, elas são ativadas também quando nós observamos esse movimento acontecer. E aí também é interessante a gente pensar na prática mental, imagética motora, imagem motora, toda essa ideia de que quando nós pensamos sobre alguma coisa, tem alguns cientistas que dizem que o nosso cérebro ele não sabe diferenciar muito bem entre aquilo que é realidade e aquilo que é imaginado, aquilo que é ilusão. Eu preciso de mais neurocientistas confirmando isso, mas enfim, a ideia é que quando nós imaginamos alguma coisa, nós imaginamos algo acontecendo, as áreas do cérebro que são responsáveis por aquele movimento, elas são de fato ativadas. Isso já é comprovado, porque pode inclusive aquela questão da interface cérebro-máquina, do controle da máquina surge a partir da imagética motora. Então a pessoa tem uma imagem motora na cabeça, ela tem um movimento que acontece a nível mental, uma visualização mental, e a partir daí isso é codificado e leva-se esse movimento para uma máquina, ela liga isso a uma máquina e a máquina tem determinadas ações a partir da imagem motora captada por um EEG. Então, o que nós imaginamos, aquilo que nós imaginamos de fato, ativa áreas cerebrais de acordo com aquela imaginação. Quanto mais viva for a imaginação, mais vai estar ativando essas áreas. Isso também acontece no paciente neurológico, tá bom? Outra coisa que eu acho super bacana na neurociência que a gente pode trazer para a fisioterapia neurofuncional é a questão de uma lei da neurociência que diz que quanto mais se pratica, mais se aprende, quanto aquilo onde você foca tende a crescer. Isso explica, por exemplo, a questão de alguns amputados sentirem dor no membro fantasma, né? Então as áreas, os mapas corticais, eles vão invadindo. Na verdade, não é nem tanto a dor do membro fantasma, mas a possibilidade de acessar, entre aspas, esse membro fantasma a partir de áreas outras que não é aquele membro especificamente. Vou explicar melhor. Foi feito um estudo, Ramachandran, né, que foi quem desenvolveu a técnica de terapia espelho, mas ele surge a partir desses estudos, em que um mapa cortical ele pode invadir uma área que não está sendo usada. Ou seja, aquilo que você vai focando, ele tende a crescer. Então, se a pessoa não consegue mais ter os inputs sensoriais do braço, como a área da face está muito próxima da área do braço, ela invade esse mapa cortical e começa a fazer a interpretação, né, do output a partir dos inputs e mandar informações também a partir dessa área que invadiu um outro mapa cortical, tá certo? Como se fosse ali um jogo em que você vai invadindo o território, mais ou menos isso que acontece a nível cerebral. Isso foi comprovado por outros estudos, um estudo muito famoso, é um estudo que foi feito com taxistas londrinos, né? Fizeram um estudo entre taxistas londrinos e motoristas de ônibus e perceberam que os taxistas londrinos tinham uma área relacionada à memória maior do que aqueles taxistas. Então, se percebe a partir de alguns estudos que quanto mais a gente foca numa determinada especificidade ou área, ou se você pensar num músico que dedilha, então a área motora e sensorial daquela mão, ela tende a ser maior, ou seja, aquilo que a gente foca tende a se expandir ao nível cerebral. E aí isso é muito importante para a terapia, porque a gente precisa estar passando isso para os nossos pacientes, a importância deles focarem de fato no treino, na repetição, o quanto que isso é importante para eles para que a neuroplasticidade de fato aconteça, né? A gente sabe que existe uma neuroplasticidade espontânea, que acontece sem nenhum esforço, né, do paciente ou do terapeuta, que o próprio cérebro vai ali trabalhando a fim de se reorganizar, e existe também uma
neuroplasticidade induzida pela função, ou seja, que só acontece à medida que é estimulado. Tem um artigo que fala que a neuroplasticidade ela não é só uso dependente, ela é aprendizado dependente. Isso é muito legal, né? Não é só a gente fazer por fazer, mas à medida que a gente vai aprendendo uma determinada atividade, seja ela movimento ou não, mais o nosso cérebro tende a se reorganizar. Outra coisa muito bacana que a gente percebe também como conceito de neuroplasticidade ou descoberta da neurociência, como descoberta da neurociência que impacta na reabilitação é a questão do não uso aprendido, né? É essa a base, o alicerce ali da técnica de terapia por contenção induzida. Então a ideia é que quando a gente tem um evento, né, chamado de evento A, o evento A é como se fosse o start, né? E o evento B é aquilo que se sucede ao evento A. Deixa eu explicar. Então, digamos que cada vez que você tem uma mensagem, né? Um start para movimentar o braço, vou movimentar o braço, e esse start acontece, evento A, e o evento B, que deveria se suceder a ele, ou seja, o movimento de braço, não acontece, como nas fases do AVC, né? Na fase de choque e de outras lesões também, o cérebro aprende a não usar, ou seja, o cérebro aprende que aquilo ali não vai mais acontecer, que o evento B não vai se suceder ao evento A. Isso é interessante porque passa a fase de choque, o cérebro se reorganiza, mas ele entendeu essa mensagem de que o evento B não vai se suceder, então o evento A passa a diminuir. Eu passo a ter menos starts para aquele movimento, porque o meu cérebro entendeu que aquele braço eu não vou usar. Então a terapia de contenção induzida, ela nasce dessa ideia de resgatar para o cérebro a memória de que aquele braço está ali e de que ele pode se movimentar. Eu estou falando de braço como exemplo, tá, gente? Pode ser membro inferior também, já existem protocolos para membro inferior. Mas para a gente entender que o cérebro ele fez um aprendizado errôneo, né, de que aquele membro não vai mais nunca poder se mover, e aí a pessoa realmente passa a ter um não uso, né? Ela nem se esforça para usar. A gente conhece muito, né? Chega na terapia segurando o braço, parece um bebê, né? Segurando o braço, parece um meninozinho novo, e não solta e não permite que esse braço participe das atividades, mesmo pessoas que têm um braço funcional. E essa é a grande questão. A terapia de contenção induzida ela não vai ser para todo mundo, porque você precisa ter ali um movimento mínimo, né? Tem os grauzinhos direitinho, que quando você vai fazer mesmo o uso da terapia de contenção induzida tem que ter grau de abdução, grau de flexão, de punho e de ombro e tal. De cotovelo também, então uma pessoa que esteja completamente plégica, hipotônica, ou que a contratura, a hipertonia esteja muito severa, que ela não consiga fazer nenhum movimento de punho nem de abertura de dedos, essa pessoa não é um candidato para a terapia de contenção induzida. Mas entenda, eu quero que vocês entendam o conceito básico que nasce lá na neurociência, que é essa questão do não uso aprendido. Então olha quantas coisas a gente falou aqui de neurociência que impacta nas terapias, né? A descoberta dos neurônios espelhos, a descoberta de que quanto mais se pratica, mais a gente aprende, quanto mais a gente foca numa área específica, mais essa área tende a se desenvolver, a crescer. O não uso aprendido, que quando a gente deixa uma coisa de lado, né, o cérebro ele é uso dependente, aprendizado dependente, então se a gente vai deixando uma coisa de lado, ele vai, se o evento B não se sucede ao evento A, o cérebro vai entendendo que aquilo ali não vai mais acontecer, então ele aprende, ele quer guardar energia, né, que aí a gente entraria na questão do hábito, que é outra coisa que eu acho fantástica, que a gente também precisa entender, que muitas das coisas que a gente faz não é porque a gente está decidindo fazer aquilo, a gente só está seguindo uma sequência que a gente seguiu há algum tempo. Então você fez uma decisão, repetiu essa decisão por alguns dias, o cérebro aprendeu, entendeu que era eficaz, entendeu que gastava menos energia se você seguisse esse padrão todos os dias, e é assim que você faz, para comer, para se vestir, para se relacionar com as pessoas, naquilo que você sente, na forma como você se comporta. Tudo isso tem sim uma influência dos hábitos. A gente pensa que não, que a gente está decidindo sobre tudo, mas é uma ilusão. A gente realmente se deixa levar por aquele hábito que está enraizado. Então o cérebro quer gastar menos energia, embora isso não seja o melhor para ele, né? Na verdade, quanto mais a gente aprende, mais o nosso cérebro ele tende a se desenvolver. Isso é um grande benefício que a gente faz para o nosso cérebro. Mas sobre os benefícios do cérebro fica para um próximo vídeo, tá certo? Ah,
desculpa, já ia esquecendo, não se esquece de se inscrever no canal. Eu não gosto muito de pedir isso não, mas eu sei que tem muita gente que assiste os vídeos, mas acaba não se inscrevendo. E aí é bacana pra gente dar dessa força aqui pro canal, que se inscreve também fica mais bacana, que você consegue acompanhar, liga lá o sininho, que aí você consegue acompanhar todos os vídeos que a gente vai postando, ok?